Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, bom dia. Que liderança linda. Hoje é o nosso último Tadel do ano de 2025. Nós vamos entrar num recesso aí de 4 semanas sem Tadel. Muitos vão viajar, vão descansar. E eu fico muito feliz de você estar aqui no último. Antes, como é o último, nós não temos a cultura de fazer isso antes. Mas eu queria muito te convidar a ficar em pé. Eu tenho feito isso em Sorocaba, tem sido uma bênção. Eu queria que, por um minuto, se puder colocar uma música aí por um minutinho para mim, eu queria que você escolhesse um homem, uma mulher aí, e você, como nós fazemos na célula, falasse um pedido de oração para essa pessoa e ore com ela agora. Pode orar 3, se estiver perto de uma, se vocês tiverem 3 pessoas aí, pode escolher. Isso, ore um minutinho aí por essa pessoa, antes de nós começarmos com a palavra. Nós temos feito isso na célula e tem sido uma bênção, as pessoas terem a oportunidade de orar umas pelas outras. Senhor, eu quero orar junto com os meus irmãos. Nós estamos aqui, Senhor, nós passamos um ano trabalhando, aprendendo, Senhor, edificando uns aos outros a partir da Tua Palavra. Foi um ano de muitas conquistas, Senhor. Nós vimos a nossa igreja dobrar de tamanho. Vimos, Senhor, nossa igreja ganhar uma influência na cidade que nós não imaginávamos no início do ano. Pessoas estão sendo libertas nesse lugar. Pessoas estão sendo acolhidas, pessoas que estavam feridas, machucadas, que não tinham mais desejo de fazer algo na Tua obra, na Tua casa, e que hoje o fogo voltou a queimar em seus corações, a partir do que eles estão vendo que o Senhor está fazendo aqui. Pai, nós oramos para que esse último dia nos faça lembrar que o descanso que o Senhor está nos dando é tanto um descanso pelo trabalho de 2025, como também um descanso para o trabalho de 2026, que o Senhor possa encher o nosso coração, que o nosso coração seja, Senhor, completamente abastecido pelo Senhor nesse tempo, para que possamos, Senhor, fazer 100% daquilo que o Senhor quer de nós. Nós clamamos, abençoamos uns aos outros, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Pode se assentar. Hoje nós vamos trazer uma palavra sobre liderar como Jesus. A imagem que vocês vão ver atrás de mim é uma imagem sugestiva, mostra alguém lavando os pés de outra pessoa, e isso já fala um pouco sobre o modo de Jesus. Nós não gostamos muito de pensar em liderança, às vezes, porque parece que a gente está querendo galgar
um certo status, e nós somos ensinados a partir das Escrituras que temos que ser humildes, e parece que não combina dizer assim, eu quero liderar e ao mesmo tempo eu sou humilde. Gerou-se uma ideia errada de que se eu quero liderar é porque talvez eu queira me aparecer, então é melhor eu não fazer, deixa eu ficar quieto aqui no meu lugar. E na verdade não, quando nós aprendemos a liderar como Jesus, nós entendemos o papel da liderança, o Senhor está à procura de pessoas que tenham entendido o Evangelho, tenham entendido a palavra dele, que estejam dispostos a conduzir outras pessoas pelo caminho. E quando nós entendemos liderança ao molde de Jesus, nós entendemos que liderar não tem nada a ver com status, liderar tem a ver com serviço, amém? Tem a ver com se doar, com ser a primeira pessoa a entrar na frente da batalha e realmente dar a vida por aqueles que você está liderando. Essa semana eu estava assistindo com os meus filhos o filme Arthur, do rei Arthur, Além da Lenda, né? Conta a história de um guerreiro com seus 5 cavaleiros ali mais próximo, e é um filme sobre liderança, é um filme que mostra a importância de um líder, e como ele consegue conduzir pessoas, inclusive para a morte, se for necessário, por um coração servidor, sendo o primeiro a ir, mostrando que ele não está mandando você fazer algo que ele não esteja disposto a fazer também. Eu quero ler com você Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 35, o texto diz assim: Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou. Eles responderam: Permita-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Podemos, responderam. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes nas nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Que conversa mais torta, né? Jesus está ali, chegam Tiago e João e falam: Senhor, é o seguinte, nós queremos fazer um pedido aí, na tua glória, porque eles têm uma ideia correta de reino, eles têm uma ideia correta de que Jesus é rei, eles têm uma ideia correta de que o reino está para se manifestar plenamente, e dentro da ideia de reino que eles têm, os dois chegam e mais ou menos assim, a gente quer estar no seu ministério, a gente quer ser ali, ministro da Fazenda, ministro do Estado, nós queremos estar ali nas cabeças, nós queremos sentar uma à direita e outra à esquerda. E Jesus, ele diz: olha, esses lugares já foram pré-determinados e já está preparado para alguém. Nós não sabemos quem são essas pessoas que sentaram uma à direita ou à esquerda. Jesus não diz, mas Jesus disse que não podia prometer isso para eles. E Jesus diz: vocês poderão beber o cálice que eu bebo e ser batizado do batismo que eu sou batizado? Interessante que o batismo e o cálice aqui fala de juízo. Jesus está dizendo: eu estou para sofrer um juízo. Vocês estão prontos para sofrer esse juízo? E eles dizem que sim. E Jesus não os repreende. Na verdade, Tiago é o primeiro apóstolo a morrer a fio da espada. João vai entregar sua vida inteira para servir ao Senhor Jesus e terminar os seus dias presos em uma ilha. Ou seja, eles realmente bebem desse cálice. Eles sofrem o sofrimento de Cristo. Eles são batizados, esse batismo, imersos nessa dor que é seguir a Jesus. Mas Jesus, ao responder isso, ele percebe que os outros 10 não tiveram coragem, mas queriam a mesma coisa. Porque os 10 ficam indignados com os dois. O seguinte,
Como assim vocês querem estar aí? Como assim vocês querem ser maiores? E a contenda é porque tem gente que quer ser grande e fala, tem gente que quer ser grande e não fala, e fica com raiva de gente que quer ser grande. É normal você ver isso dentro dos ambientes corporativos, é normal você ver isso na escola desde a infância. Talvez eu falando isso, você se lembre na sua sala de aula, aquele menino ou aquela menina que queria mandar em todo mundo, e aí você ficava com raiva dela, na verdade, ou raiva dele, porque ele queria mandar em todo mundo, mas no final das contas, se você pudesse estar mandando, você mandaria também. Então esse é o ambiente da vida do ser humano, é a realidade de todos os ambientes de liderança, porém Jesus diz, isso acontece lá fora, aqui dentro não vai ser assim. Aqui dentro, quem quiser ser o maior vai ter que ser servo. E quem quiser ser importante, vai ter que servir todo mundo aqui. E ele usa o exemplo de si mesmo, fala assim, olha, nem o Filho do Homem veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate. Ou seja, Jesus estabelece o padrão de liderança, dizendo que o padrão de liderança é Ele. Agora, para aprendermos a liderar como Jesus, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é analisar o nosso próprio coração. E nós vamos precisar identificar qualquer faísca de orgulho. Qualquer faísca de orgulho. Se tem um trabalho que nós precisamos fazer em nosso coração, e se tem uma coisa que um discipulado sério revela, é o orgulho. Tanto do nosso coração, principalmente do nosso coração como discipulador, mas também o coração de quem está sendo discipulado. Porque se tem o discipulado bíblico, ele não é um discipulado terapêutico. O que é terapêutico no discipulado é um encontro. O que é terapêutico no discipulado é a possibilidade de ter alguém que se importa com você. Esse processo é terapêutico. Mas ele não é construído para ser terapêutico. Ele é construído para cumprir o propósito de Cristo de formar Jesus no outro e formar Jesus em si mesmo, ao passo que nós ensinamos, porque nós ensinamos quando aprendemos também. E uma das coisas que está extremamente vinculada ao discipulado é a prestação de contas. Porque a prestação de contas, ela protege. Então, quando o apóstolo Paulo e Barnabé estão fazendo trabalho para com os gentios e se levanta uma grande contenda, o pessoal começa a querer judaizar as pessoas a quem Paulo e Barnabé estavam ganhando para Jesus. Eles não simplesmente dizem, nós sabemos que estamos fazendo aquilo que o Espírito Santo quer, então vamos continuar fazendo. Eles voltam para Jerusalém para prestar conta. Nós estamos fazendo isso, estamos fazendo isso aqui, estamos fazendo isso daqui, estamos fazendo isso aqui, sem problema algum. Porque mostrando que no padrão discipulado, eu não tenho problema em dizer para você o que eu estou fazendo. Como que está acontecendo lá na sua célula? Está acontecendo assim, assim, assim. E fulano, como que está o cuidado com o pessoal? Estou indo bem, estou tendo tempo com ela. E você, como que está? Irmãos, isso protege a nossa vida. Eu faço questão. Nem que o meu discipulador não pergunte, eu presto conta. Embora ele sempre pergunte, como que está? Como está a vida? Como está você e a Edna? Como que está? Vocês estão bem? Como que está? Você está tirando tempo com Deus? Está cuidando da sua saúde? Como está meu discipulador? Como está seu sono? Está dormindo bem? Está se alimentando bem? Você precisa estar bem, tem uma obra grande para ser feita. Você tem que estar pronto para fazer isso por muitos anos. Você está tendo tempo com seus filhos? Está conseguindo ter culto doméstico? Como que está o culto doméstico? Você está conseguindo? Então, o discipulado, imagina como isso mexe com orgulho se você não gosta de ficar falando para os outros a respeito da sua vida. O que tem a ver com a minha vida? E se eu quiser dormir 1h da manhã, o problema é meu. Aquela adolescência que volta na gente, assim, dizendo assim, e se eu quiser ficar... E se eu não quiser, se eu quiser orar 5 minutos por dia, o problema é meu. Mas aí alguém te pergunta, aí você fala, aí você tem que responder, tem que ser verdadeiro. Essa semana não consegui orar, vamos fazer um trato de você orar essa semana melhor? Vamos organizar melhor o tempo? Se você não está fazendo isso no seu discipulado, estou aqui te dizendo como funciona o meu. E eu não considero isso invasão de privacidade, eu considero um cuidado. Porque é por isso que nós vamos levando o ministério de forma tão longa e sem percalços pelo caminho. Porque a gente está prestando conta. Estou orando, estou lendo, estou cuidando da... Então, o discipulado, ele mostra como está o nosso coração. Quando alguém chega para você, mesmo que você não seja discipulado sistematicamente, porque você ainda não está discipulando alguém, mas alguém chega para você e diz assim, nossa, senti sua falta na última célula.
tudo bem, e você tem que dizer, e você só não foi porque você estava com preguiça. Você não foi só porque você quis assistir um último episódio de uma série. E aí você fala assim, aí o que você responde? Aí você fala, você não estava doente. Você não estava fora da cidade. Aí você fala, aí você mente. Aí você fala, estava meio indisposta, eu estava meio indisposto. Disposto nada, estava muito disposto a assistir a série. Então, todo esse processo de comunidade mexe muito com o nosso orgulho. Por quê? Porque o orgulho está entranhado. Parece que é o resultado primário do pecado, é o orgulho. Então, para liderar como Jesus, nós vamos ter que deixar Deus trabalhar no nosso coração. E identificarmos qualquer faísca de orgulho. Poxa, mas por que eu não gostei que falaram comigo daquele jeito? Por que eu não gostei disso? Por que eu não gostei? E você vai ter que ter muita sensibilidade do Espírito Santo e falar, eu não gostei porque eu sou orgulhoso. Eu não gostei porque eu sou orgulhoso. Eu não gostei porque eu sou orgulhosa. Eu vou me submeter, eu vou baixar a bola. Porque para liderar como Jesus, nós teremos que estar quebrantados, amém? A segunda questão é que nós vamos ter que mudar a nossa visão do que é liderar. Porque muita gente chega com a ideia que liderar é mandar. E nós vamos perceber que no modo de Jesus, liderar é servir. Então, a questão mais complexa é justamente essa, é pensar que liderar, não entender que servir é liderar. Quando nós entendemos que outro erro de se pensar, e aqui está a questão mais complexa, é pensar que a ideia de quem serve é que essa pessoa se coloca como um inferior, como menor. E aí você diz assim, como é que eu vou conseguir influenciar uma geração se eu não me impor sobre ela? Como é que eu vou influenciar uma comunidade? Como eu vou influenciar a minha célula se eles me verem como gente fraca? Porque a ideia que a gente tem de servo é a pessoa fraca. É a pessoa que não tem opinião, é a pessoa que não conhece a verdade, é a pessoa que não é justa. Mas não é isso. Servir é prática, é fazer algo em benefício do outro, é se doar. Porque nós temos a ideia do servo, é aquela pessoa que não tem coragem de levantar a cabeça, a ideia daquela pessoa que não tem coragem de dizer o que precisa ser dito. Mas o que Jesus está dizendo, Jesus em nenhum momento é esse tipo de servo. Em nenhum momento Jesus é o tipo da pessoa que não tem coragem. Jesus é, para mim, o maior exemplo de coragem, de verdade. Todas as vezes que eu penso em alguém muito corajoso, eu penso em Jesus, porque é instintivo. Pode pegar o maior de todos os soldados. Ele tem um escudo na mão para quando alguém tenta o ferir. Pode ter imagem do principal guerreiro. Ele tem uma espada na mão para contra-atacar. Ele é corajoso. Ele vai para a frente da batalha, mas ele não vai sem uma espada na mão e sem um escudo na outra. Jesus é o único de todos os soldados que vai para a frente da batalha nu, para ser morto. O único que não tem problema de ir corajosamente, de cabeça erguida, dizer, estou aqui para morrer. Então, ser servo na visão de Jesus não é alguém fraco. Ser servo é pegar toda a força que temos, todos os dons que temos e dizer, estou aqui para servir o outro, para ver o meu irmão ser abençoado, para ver o meu irmão prosperando, para ver essa pessoa crescendo. Eu não estou aqui para que os meus dons me deem influência suficiente, poder suficiente para que vocês batam continência para mim. Eu não estou aqui para que o meu dom, o presente que Deus me deu, do qual eu não tenho nada do que me gloriar, porque foi Ele que me concedeu, para que você me bajule, para que você me venere. Não, não, não. Eu estou aqui para fazer da minha vida um trabalho para que a tua vida seja abençoada, para que os meus dons te sirvam, para que a minha influência te arraste, para que o meu exemplo, o meu estilo de vida possa ser um exemplo para você, inclusive em doar-se completamente ao outro. Então a vida de um líder, quando diz que um líder tem que servir, ele não está dizendo que um líder tem que ser fraco, ele tem que ter um coração entendendo, eu estou aqui para servir todo mundo. A minha vida tem que ser uma bênção para vocês. A minha vida tem que tocar a vida de vocês. E eu não estou aqui para ser servido, não estou aqui para ser honrado, e não estou aqui para ser aplaudido, estou aqui para servir você. Você entende isso? Ou seja, essa visão do servo. Essa visão do servo. O servo é alguém que presta serviço. Não é alguém que está esperando que alguém faça alguma coisa por ele. Esperando. Eu estou aqui porque eu espero. Então, quantas vezes eu tive que lidar com um líder de célula que ficou magoado porque não recebeu uma devida honra.
não recebeu. Pastor, o senhor está dizendo que nós, como liderados, não devemos honrar as nossas lideranças? Já falei para vocês aqui, eu gosto muito de como o pastor Eibe ensina isso. Ele fala o seguinte, que qual é a junção perfeita? A junção perfeita é a história de Davi, quando ele diz assim, nossa, eu queria tanto beber água das cisternas de Belém. Aí 2 ou 3, eu não vou lembrar agora, dos seus principais escudeiros, atravessam o arraial inimigo para buscar água para ele. Quando chegam com aquela água, ele fala, de onde vocês trouxeram? Da cisterna de Belém. Davi percebe que eles arriscaram a própria vida para trazer água para ele. Aí Davi pega toda aquela água e oferece para o Senhor. Fala, eu nunca poderia beber uma água que poderia custar o sangue de vocês. Qual que é a junção perfeita? É liderados que queiram honrar e líderes que não precisam ser honrados. Essa é a junção perfeita. Liderados que querem honrar e líderes que não precisam ser honrados. Aí nós temos, porque a Bíblia diz, dê honra a quem honra merece. Então há um princípio de honra. Mas qual é o problema? Quando eu ensino honra, não porque eu quero honrar o pastor Gils, o pastor Eibe, minha liderança, honrar vocês, porque honra não é só para cima, honra também é para baixo, honra é para o lado, honra é para todo lado. Nós temos que ser pessoas que honram uns aos outros, amém? Agora, qual é o perfeito? O perfeito é quando nós temos uma comunidade que honra e líderes que não precisam ser honrados. Mas, agora eu estou falando com o líder, não estou falando com o liderado. Se eu estivesse falando aqui uma mensagem para liderado, eu estaria dizendo para você, vamos honrar. Mas eu estou falando com o líder. E como líderes, nós não devemos fazer para ser honrados. Isso é a ideia de ser um líder que é servo. Olha isso aí, tem Filipenses capítulo 2, verso 1 ao 4. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cuidado, cada um, não somente, cuidando, não cada um do que é somente do seu próprio interesse, mas também dos interesses dos outros. Lembra que a ideia de Paulo aqui, quando ele fala sobre ser superior a si mesmo, é uma ideia de hierarquia. Eu sempre lido com o outro como estando uma patente abaixo. Eu preciso que as pessoas que estejam ao meu lado sintam que elas são importantes para mim. Lembra, eu já vou repetir uma história que eu já contei algumas vezes, mas talvez como pessoas novas aqui nunca tenham ouvido, a respeito de um especialista que foi chamado numa empresa para analisar o perfil de 2 grandes líderes daquela empresa e 2 grandes líderes que tinham resultados. E a empresa queria construir um padrão fixo para treinamento de liderança dentro da empresa. Então esse especialista vem para analisar 2 líderes que já haviam dentro da empresa. Tinha um cara que era um líder que tinha muitos resultados, mas as pessoas tinham um pouco de receio com ele, porque ele era muito top e ele não era um cara tão acessível, mas era um líder de bons resultados. Esse foi escolhido para estar com esse especialista por um dia. O especialista passou com ele o dia todo. No final do dia, quando ele foi dar um relatório para a empresa sobre aquele líder, a empresa disse, aí, como que foi a sua experiência com esse líder? Ele falou assim, foi incrível. Hoje eu me senti diante do homem mais importante da Terra. Sério, eu acho que eu nunca estive diante de alguém tão inteligente, tão sábio. Eu nunca estive diante de alguém assim tão importante. Obrigado por essa experiência. Todo mundo ali da empresa sabia que aquele homem tinha algum pouco de dificuldade de relacionamento com as pessoas. Ficaram espantado com o relatório. Eu acho que o cara sentiu... Vamos ver no outro dia, porque no outro dia ele ia sair com outro líder muito amado por todo mundo e também tinha bons resultados. Aí no outro dia ele passou o dia inteiro com esse líder que era muito amado. E eles ficaram, se o cara disse que esteve diante do cara mais importante da vida dele ontem, o que ele vai falar diante desse outro líder que para nós é melhor que o outro? Aí no final do dia perguntaram, e aí, como foi a experiência de passar o dia inteiro com esse líder? Ele falou, cara, hoje eu me senti a pessoa mais importante da Terra. Hoje eu me senti a pessoa mais especial do mundo. Mostrando que grandes líderes não estão preocupados em serem reconhecidos como as pessoas mais importantes da Terra. Mas elas fazem questão de viver de um jeito que as pessoas que estão do lado delas se sintam as pessoas mais especiais da Terra. Isso é liderar, servindo o outro, não se preocupando consigo mesmo. Agora, tem uma outra pergunta. Como que eu continuo tendo respeito das pessoas se elas vão sempre me achar que eu sou menor que elas? Isso é uma boa pergunta.
Nós estamos falando de liderar. Como que eu faço para que as pessoas me respeitem? Porque se o tempo todo eu estou aqui me humilhando, pedindo perdão, se eu estou o tempo todo aqui dizendo eu estou aqui para te servir, como que eu tenho respeito das pessoas? E aí é uma coisa muito interessante, que todas as vezes que nós nos comportamos como servo, não porque temos autoestima baixa, mas porque nós entendemos o modelo de Jesus e confiamos nele, o Senhor nos dá autoridade. Você quer ver um líder que tem autoridade? É um líder que não fica procurando por seu próprio interesse, pelo seu próprio respeito, mas um líder que está ali o tempo todo interessado. E um líder interessado é um problema para a gente descompromissada, porque ele não tem desculpa. Ele não tem desculpa. A pessoa vai parar por quê? Porque o líder ama demais? Porque o líder serve demais? Porque o líder está interessado em melhorar? Porque o líder está preocupado em, todos os dias, fazer uma folhinha de célula melhor, para que todo mundo entenda? O líder que o tempo todo está querendo ter feedback para saber onde é que ele precisa melhorar na célula dele? Como é que vai embora de uma célula dessa? Porque você vai reclamar do quê? A folhinha não era boa, mas o meu líder melhorou. A célula era longa, mas meu líder melhorou. Meu líder falava demais, mas eu confrontei ele e ele melhorou. Minha célula era desanimada, confrontaram ele, falando para ele que a célula era desanimada, e ele melhorou. Como que eu vou embora de um lugar onde a pessoa está sempre quebrantada, querendo fazer melhor, que nunca está dando justificativa, que nunca está dando desculpa, mas está o servo, e o meu líder me confrontou de forma dura, eu fiquei chateado com ele, mas na outra semana ele chegou, me pediu perdão, disse que o que ele queria falar estava certo, mas o modo dele falar foi errado, que ele me ama. Como ir embora de um lugar desse? Como não ficar com o líder? Eu não tenho desculpa. Não tenho justificativa para abandoná-lo. Aí você poderia falar, pastor, mas tem gente perversa. E tem mesmo. Tem mesmo. Eu lembro de um casal de líderes de célula que na época eu não tive muita sabedoria e eu não intervi muito rápido e permiti que uma pessoa muito orgulhosa machucasse muito o coração de um líder que estava começando. O líder estava começando e ele muito servo. E essa pessoa mais criticava, tomava o controle da célula. E esse líder foi sendo machucado e hoje ele não quer mais liderar. E assim, eu fico triste de não ter rápido ido lá e chamado essa pessoa para vir andar na minha célula junto com a gente, deixado, porque aquele líder não estava tão pronto para lidar com alguém que tinha um coração tão orgulhoso como aquele. Um coração tão crítico como aquele. Mas olha o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler alguns versos picados aqui. Eu vou ler o verso do 7 ao 13, depois eu vou ler do verso 30 ao 31. O texto diz assim: será que cometi algum pecado ao humilhar-me, a fim de elevá-los? Pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servir vocês. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém da região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. Continuarei, pois fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados iguais a nós, nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Olha que interessante, Paulo está em Coríntio tem a ideia dos sofistas. Os sofistas eram uma espécie atual de coaching, e eles recebiam, não tenho nada contra coach, tá? Só estou dizendo que ali havia uma profissão dessas pessoas que falavam orgulhosamente, eram pessoas com um linguajar pujante, e eles recebiam para instruir pequenos grupos. De repente Paulo chega como um instrutor e as pessoas começam a comparar Paulo com os sofistas da época.
Só que Paulo não está ali para se orgulhar. Paulo não está ali para ganhar dinheiro. Paulo não está ali para ser aplaudido. Paulo está ali para pregar o evangelho de Cristo. E as pessoas começam a comparar Paulo com os sofistas e dizem, ele é fraquinho. Fraquinho. Porque a comparação dele eram os caras eloquentes, a comparação deles eram os caras que tinham um discurso, assim, realmente cheio de palavras de persuasão, palavras que realmente carregadas de peso. E Paulo não está ali para poder impressionar ninguém, não. Paulo está ali para pregar o evangelho de Cristo. E aí todo mundo começa a falar, Paulo é fraquinho. Paulo é fraquinho. E Paulo está fazendo o quê? Servindo os irmãos. Aí Paulo fala assim, será que eu errei em ter me colocado diante de vocês como servo? Será que eu errei em me humilhar diante de vocês? Será que eu errei? Será que eu errei quando eu não quis ser pesado para ninguém? Aí outras igrejas pagaram o meu sustento para que eu estivesse de graça aqui, sem cobrar nada de vocês. E quando eu passei alguma dificuldade, não foi a vocês que eu recorri. Eu fiz outras coisas para não me privarem desse orgulho de não ter que ser chamado de pesado por vocês. Aí a gente entende porque na igreja de Corinto Paulo não queria receber nada. Porque era normal na Acaia as pessoas receberem para falar. E Paulo, ele não está dizendo que ele era contra o sustento de líderes. Ele está sendo sustentado por outras igrejas que não tinham esse mesmo problema. Mas a igreja de Corinto tinha um sério problema. Porque ela estava acostumada com essa dinâmica. Você fala e eu pago. Você ensina e eu pago. E Paulo fala, eu não quero cobrança, não quero que vocês me paguem nada. E se tiver que me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. O que Paulo nos ensina? Que diante do perverso a gente não abandona o modelo de Cristo e assume outro modelo. Pastor, eu estou me impondo agora porque é o seguinte, aqui o povo é chato, o povo é complicado, então eu mudei porque esse povo aqui, ele precisa de líder mais forte. Não, Paulo fala, eu vou continuar a me humilhar, e se tiver que me orgulhar, eu vou me orgulhar das minhas fraquezas. Paulo não cede, Paulo não muda o modelo de Cristo por conta de gente perversa. Paulo não se torna um líder de impositivo porque ele está lidando com um grupo de gente orgulhosa. Paulo sabe que eles são orgulhosos, Paulo sabe que o que eles querem é que Paulo se imponha, mas Paulo disse, se eu tiver que me orgulhar, eu vou me orgulhar nas coisas que eu sou fraco. Porque esse é o modelo de Cristo. E do modelo de Cristo a gente não abre mão. E se Deus mandar a gente orgulhosa para dentro da nossa célula, se Deus mandar a gente orgulhosa para dentro do nosso ambiente de liderança, elas não podem mudar quem nós somos. Amém? Não entre em jogo de orgulho. Pastor, mas a pessoa, ela é chata, essa pessoa vive me provocando, essa pessoa vive criando caso, essa pessoa vive se levantando contra mim. Cada vez que ela fizer isso, se humilhe mais, e se humilhe outra vez, e se humilhe de novo. Pastor, mas que lógica é essa? Quanto mais você se humilhar, mais Deus estará trabalhando no teu coração, mais você estará se tornando parecido com Cristo. Pastor, mas isso não está mudando ela, mas está mudando você. E você também é alvo do discipulado. Deus também está trabalhando no teu coração no processo. Não deixe o orgulhoso mudar o teu coração, porque se o orgulhoso te tornar orgulhoso para vencê-lo, o diabo venceu. Não pense você que ao se tornar orgulhoso, o orgulhoso vai mudar. Não, eu vou me impor sobre ele, você vai ver agora eu vou colocar ele no lugar dele. Ele vai continuar orgulhoso, você vai só também se tornar orgulhoso. Se humilhe. Se humilhe. Deus sabe como não é fácil. Deus sabe como é difícil. E Deus sabe, nesses anos todos, quantas vezes eu tive que me humilhar. E Deus sabe, para você que está liderando, quantas vezes você teve que se humilhar. Mas todas as vezes que isso acontecer, não se lembre de algum líder que você teve na tua vida que conseguia pôr um orgulhoso no lugar dele. Se lembre de Jesus. Se lembre do apóstolo Paulo, que não mudou o que ele era porque ele estava lidando com gente ruim, gente perversa. Deixe que Deus trate com o perverso. Deixe que Deus trabalhe, até mesmo porque eu termino com esse texto. Porque nós fomos chamados para liderar como Jesus. E também nós somos chamados para compartilhar os sofrimentos de Cristo. Porque compartilhando o sofrimento de Cristo, nós sabemos também que vamos compartilhar de sua glória. O pastor Gilson deu uma palavra que eles, agora em sexta-feira em Sorocaba, eles falaram que eles têm uma fala lá muito legal, que eles falam assim diante da igreja: se o trabalho é nosso, o galardão também é nosso. E eu poderia parafrasear a palavra que eles usam na igreja Casa do Pai, lá em Fortaleza. Se o sofrimento de Cristo é nosso, a glória de Cristo também será nossa.
Amém? Eu quero ler com vocês, 2 de Paulo aos Coríntios, eu termino aqui, capítulo 4, do verso 5 ao verso 12. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal, de modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Jesus Cristo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo vai dizer: em nós opera a morte, para que em vós opera a vida. Eu não sei quantas pessoas nós temos aqui hoje, nem sei quantas pessoas vão vir à tarde no Tadel. Mas eu sei quantas pessoas hoje, em média, nós já temos nos cultos de celebração. E esse mês nós passamos uma vez de 1.000 pessoas e chegamos outra vez bem próximos a 1.000 pessoas. Tem uma multidão aqui chegando. E Deus está à procura de pessoas que possa neles operar a morte, para que na multidão opere a vida. A pergunta é se você está pronto para deixar a morte de Cristo se revelar em você, para que em outros a vida dele se manifeste. Pessoas que estão dispostas a morrer, pessoas que estão dispostas a passar em cima de seus orgulhos, dos seus preconceitos, para que em outra multidão, que um dia vai nelas deixar operar a morte também, mas que nesse momento elas só precisam da vida de Cristo. Mas a vida de Cristo nelas depende de pessoas que estejam dispostas a deixar que a morte de Cristo se manifeste nelas. E eu digo como Paulo: em nós aqui, amém? É amém? Em nós aqui opera a morte, para que em outros tantos Deus possa operar a vida. Que você seja um líder que pense dessa maneira e que o Senhor possa te conduzir a liderar como Ele lidera. Eu quero te convidar a ficar em pé, eu quero orar por você. Se você recebe essa palavra no seu coração, eu queria que você desse a melhor salva de palmas para Jesus. Senhor, nós te glorificamos, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Que o nosso coração seja elevado, Senhor, ao lugar onde o Senhor está, para que nós não precisemos sair deste lugar contigo, para descermos aos lugares mais baixos, para ganhar e cuidar de alguém. Pai, quando nós olharmos a pessoa mais simples, Senhor, a mais simples, que não pode nos oferecer nada, que nós consigamos nos humilhar, que nós, quando vermos, Senhor Jesus, a pessoa mais importante da cidade, nós consigamos nos humilhar. Senhor, que nós sejamos servos de todos, Senhor, que nós não sejamos atraídos por aparência, que o que está nos bolsos das pessoas que chegam aqui não nos influencie, Senhor, que nós não estejamos preocupados com pessoas que podem realmente trazer algum benefício, que elas sejam, Senhor Jesus, servidas por nós, e igualmente servimos os mais fracos, aqueles que não têm condições nesse momento de nos dar nada, pelo contrário, que chegam carregados de problemas, de dificuldades, que os nossos corações estejam prontos para servi-los. Senhor, nos ajude a continuar te honrando, porque nós sabemos que o crescimento dessa igreja não se deve ao nosso poder e à nossa autoridade, se deve à sua presença neste lugar. O que as pessoas estão sentindo é a tua graça, o que as pessoas estão ouvindo é a tua palavra, e o que as pessoas estão encontrando são servos. Que elas continuem encontrando isso, que elas continuem encontrando o teu poder, que elas continuem encontrando a tua palavra, e que elas continuem encontrando servos, e que isso não pare, Senhor, e que nossa influência também possa arrastar as multidões, para que um dia, Senhor, essa cidade possa testemunhar que algo aconteceu nela, que a sua visitação aconteceu nela, que nós não nos importemos com as críticas, com as falsas acusações, que nós não nos importemos com nada, somente com a tua vontade, Senhor. Que o nosso coração esteja certo de que nós estamos te agradando, e que esse agradar a ti, Senhor, seja revertido em glória, que nós possamos ver a tua presença nesse lugar, e que ao ver a tua presença nesse lugar, possamos continuar vendo curas, transformação, libertação, regeneração, pessoas que estavam perdidas, que eram da sua casa no passado, e que decidiram nunca mais pertencerem a uma comunidade, que elas se encontrem neste lugar, e que os milhares e milhares e milhares se acheguem nesse lugar, e que nós
nós, Senhor Jesus, possamos ver mais líderes com o teu coração sendo formados, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, diga amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo domingo.